faz lei é o legislativo, então nós precisamos ter pessoas dentro do legislativo que estarão comprometidas com os valores que nós defendemos de acordo com a nossa fé. De onde vem o poder de Nicolas? E aí nós temos que escutar o seu pai, a fonte do seu poder, né? Porque é família, religião e Bolsonaro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu sempre digo: o problema não é o que você pensa, o problema não é o que eu penso, o problema não é a visão de mundo particular que cada um de nós temos. O problema está quando nós queremos tornar lei uma visão de mundo particular. Principalmente se essa visão de mundo for excludente, ou seja, uma visão de mundo que exclui, que nega a diversidade. Esse é o grande problema. Então, nós vamos escutar esse pastor e vamos analisar cada palavra. Désio de Oliveira, líder da igreja, da religião evangélica, protestante, judaico-cristã, a primeira frase que ele fala é: quem faz a lei é o legislativo. Corretíssimo. Mas para entender isso, quem faz a lei é o legislativo, você tem que entender o que é o Estado. Para que existe o Estado? O fim do Estado é organizar a sociedade e garantir o bem-estar social de todos. De todos. Todos, todas e todes, que inclui as pessoas LGBT. Esse é o fim do Estado. E desde o século XVIII, o Estado ele se compõe de 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O Estado existe para ditar as leis, que é a função do legislativo, executá-las, que é a função do executivo, e julgá-las quando há conflitos de interesse, que é o judiciário. E, por exemplo, o Superior Tribunal Federal, ele está ali para garantir que a Carta Magna, a lei máxima que representa, que orienta o país, todo país tem a sua Carta Magna, que se chama Constituição. O STF existe para garantir que essa Constituição seja executada, que não se rompa ali os artigos. Continuando o seu discurso, Désio, líder da religião evangélica, ele fala o seguinte, abre aspas: nós precisamos ter pessoas dentro do legislativo comprometidas com os valores que nós defendemos, de acordo com a nossa fé. Olha, o que se pode entender desse discurso e considerando a sua aliança, o seu apoio à extrema-direita, a Bolsonaro, a Silas Malafaia, a Magno Malta e todas essas pessoas. O que nós podemos entender? É um projeto de teocracia, em que a ponta de lança é seu filho. Ele, acredito eu, né, penso aqui, né, Deus deu o seu filho
ao mundo, para salvar o mundo. Eu acho que Edésio está interpretando e está colocando seu filho aí não para um projeto de bem social de todos, mas um projeto de domínio religioso. Aliás, existe a teoria, né? A teologia da dominação, né? Que ainda nós vamos falar, mas já tem a Susana Leão, que eu venho colocando, que já falou sobre isso, muito bem explicado, né? Então é um projeto de domínio. É um projeto de domínio que exclui todas as outras. Aliás, é um projeto de domínio que exclui a liberdade religiosa, que joga no lixo a Constituição, em seu artigo 5º das garantias individuais. Aliás, direitos e garantias individuais é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificado. Claro, se você tiver um congresso, né, que o tempo inteiro quer fazer emenda à Constituição, o tempo inteiro quer fazer uma emenda constitucional para mudar o texto constitucional, tudo é possível, não é verdade? Nessa guerra, né, onde tem o exército de Bolsonaro, tudo é possível. E aí nós temos que entender também o que significa ser parlamentar. Qual é a finalidade de um parlamentar? Dentro do Estado, dentro dos 3 poderes, dentro do poder legislativo, que é elaborar leis para nós, elaborar leis dentro da nossa fé. Que nossa fé? O parlamentar, ele tem um dever constitucional de reconhecer a diversidade religiosa, a diversidade sexual, a diversidade de gênero, a diversidade étnica. Você pode ser eleito por um grupo de pessoas, por uma corporação, por um grupo de instituições, porém, quando você se torna parlamentar, você tem que legislar para toda a população. Não é para garantir interesses corporativos, interesses religiosos específicos. A liberdade religiosa, a liberdade individual, ela é cláusula pétrea, cláusula pétrea. Então não pode chegar e colocar um indivíduo dentro do Congresso para ser vereador, para ser deputado, para ser senador, né, o vereador dentro da Câmara Municipal, para legislar para grupos, para garantir interesses de grupos, interesses de dominação. É uma total inversão de valores sociais, porque quando ele fala em valores, ele não está falando em valores sociais. Não. E nem valores éticos. E nem valores cidadãos. Porque a cidadania, ela é de todos. Ela é para todos. Né? Então, para o parlamentar, entre aspas, nós, o nós é nós, toda a população, o nós de toda a pluralidade religiosa existente nesse país Brasil. O nós são os ateus, os ciganos, os umbandistas, candomblecistas, taoístas, shintoístas, etc. A fé é uma opção íntima e pessoal. Não é obrigatória. Não é obrigatória. Você sabe qual é a obrigação? A obrigação de todo cidadão
é respeitar o outro em sua diversidade, é reconhecer o outro em sua diversidade. Isso sim. Edésio, como a maioria dessas lideranças evangélicas e católicas, eles querem a teocracia. Eles querem que uma religião oriente a sociedade. Isto é crime constitucional. Quando, lá em 1891, foi separado o Estado de religião, instituído a laicidade do Estado. Você sabe o que é laicidade? Você sabe o que é Estado laico? Não é a ausência de religião, é a liberdade de crença. Porque você tem a sua forma de ver o mundo, seja somente no material, os ateus, como considerar a existência do invisível, como eu, ou como você que tem religião. Então, a laicidade, ela garante a você desenvolver as suas crenças, seja de matriz africana, seja de matriz francesa, o espiritismo, seja a matriz europeia, o catolicismo, o protestantismo. Então, quando uma liderança religiosa de direita, e eu digo para você, de extrema direita, porque isso é radicalizar uma visão religiosa, querer impor a sua religião sobre a totalidade da população. Isso é inadmissível. E essa pessoa, esse pastor, formou o seu filho para dar continuidade a esse pensamento. E claro, ele aprova isso. Ele não questionou, ele aceitou e ele faz agora, como político que ele faz garantir o que seu pai está colocando. Uma das coisas que minha mãe sempre ensinou foi reconhecer, respeitar, valorizar a trajetória das pessoas, ainda mais as pessoas com mais de 50 anos, ainda mais quando essa trajetória ela é reconhecida internacionalmente, como é o caso de Leonardo Boff e Frei Beto. Vou colocar Frei Beto nessa conversa. Eu tive o prazer, eu não os conheci, eu tive o prazer de conhecê-los em uma Bienal do livro, não lembro agora o ano, mas eu tenho a fita porque eu gravei a palestra de Frei Beto e depois eu fui ver a palestra de Leonardo Boff, que estava lançando o seu livro Cuidar, Saber Cuidar, mais ou menos isso, eu tenho ele. E foi a primeira vez que eu o vi e a primeira vez que eu escutei ao vivo. Eu sentei na primeira cadeira, na primeira fileira de cadeiras, porque eu queria gravar, eu estava dando aula, eu queria levar isso para os meus alunos. Quando Leonardo Boff começou a falar sobre o cuidado e tal, foi tão profunda as suas palavras, tão impactantes, que eu fui me emocionando, eu estava praticamente em frente a ele. E quando eu me dei conta, eu estava em lágrimas, incontidas, uma coisa assim que eu fiquei sem graça, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu tenho que me conter, né? De tão emocionada de ouvir aquele homem falando da importância do cuidar do planeta, cuidar das pessoas. Ele fez uma dedicatória do livro para os meus filhos. Esse homem, Leonardo Boff, em 2017, ele nasceu em 1938, em 2017 ele estava com 79 anos.
e fora convidada por um dos deputados mais respeitados e tão reconhecida sua importância que ele recebeu o diploma de doutor honoris causa. Eu estou falando do então deputado Durval. Leonardo Boff foi dar uma palestra a convite do então deputado Durval Ângelo, do PT, uma figura tão respeitada pelo seu trabalho, pela cidadania, pelo bem-estar social, que recebeu o título de doutor honoris causa. Essa palestra foi dada na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 8ª reunião extraordinária, no dia 28 de junho de 2017. A finalidade era uma audiência cuja finalidade era debater o fortalecimento da democracia e da defesa dos direitos. Tinham muitas pessoas importantes nesta audiência. Acredito que no final, quando se abre o microfone para quem quiser falar, dar a palavra às pessoas presentes, um jovem de 21 anos, estudante de Direito da PUC de Minas, chamado Nicolas Ferreira, ele pede a palavra, lhe é dado, e ele começa um discurso cínico, debochado, frontalmente ofensivo a Leonardo Boff e a todos os presentes, desconsiderando totalmente a trajetória deste teólogo, deste filósofo, deste político, que já escreveu mais de 100 livros, e não escreveu qualquer livro com conteúdo ralo. Os conteúdos dos livros de Boff são profundamente sociológicos, filosóficos, que traz reflexões profundas sobre as relações humanas. Esse jovem de 21 anos, cujo pai é o pastor Edésio, que fala em valores. Eu fico me perguntando que valores são esses? Que valores morais, éticos, sociais são esses que orientam a conduta desse jovem que agora está com 28 anos e se tornou deputado federal? Que jovem é esse que se cerca de pessoas cuja trajetória não é voltada para o bem-estar social? Nós já vamos falar dessas pessoas. Mas eu quero que vocês escutem o porquê que Nicolas Ferreira fala de uma forma tão arrogante, tão assintosa, tão desrespeitosa. Você vai escutar o pai dele e depois você vai escutar o Nicolas Ferreira, e que está propalando, está no seu Instagram, e foi reproduzido por outras pessoas, jovens também, Só tem o seguinte: ele cometeu crime, sabe por quê? A própria a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no qual depois ele se torna vereador, colocou ali: o uso de imagem não pode ser para propaganda. Ele usou. Tem que se identificar, tem que identificar o local. Ele não botou local, ele não botou data, nada. E quem republicou, colocou que foi na PUC Minas. Totalmente, fake news, porque essa palestra foi na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 28 de junho de 2017. Mas vamos escutar o pai
e depois o filho. Nós vimos uma igreja sendo escravizada pela ideologia da teologia da libertação, uma igreja sendo escravizada por muitos sacerdotes, por muitos padres, por muitos ministros, por muitos diáconos, que foram acolhendo ideologias contrárias à nossa família, e eles foram disseminando tudo isso. Boa tarde a todos. Meu nome é Nicolas Ferreira, eu sou estudante de Direito da PUC Minas. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mesmo a todos, e agradecer principalmente ao Leonardo Boff, porque ele foi uma pessoa que me fez posicionar mesmo na vida, né? E foram duas entrevistas marcantes. A primeira foi na Rádio Brás, em 2003, na qual ele disse que a teologia da libertação, ela não necessariamente ela é cristã, mas ela também, até mesmo que ele não está interessado em ter mais cristãos. E a segunda é uma entrevista mais recente, né, que ele disse que é muito preconceito mesmo uma pessoa dizer que o comunismo foi a pior coisa do mundo, né? Então ele me ajudou muito a me posicionar, porque hoje eu consigo compreender o tanto que a esquerda é hipócrita, né, o tanto que a esquerda ela é simplesmente ridícula. Então eu vejo que todos vocês que estão aqui hoje, vocês defendem uma ideologia que matou pessoas de fome não somente na Polônia, mas matou pessoas na ditadura de Stalin. Vocês exaltam o Che Guevara, mas ele matou gays. Fidel Castro, que falou mesmo para a Folha de São Paulo que ele perseguiu e matou gays. Então eu vejo que vocês não são isso. Vocês são mesmo esquerda. Vocês apoiam o assassinato, vocês apoiam a genocídio, e vocês não têm moral na política. Não tem moral. Só a fala de Nicolas Ferreira daria uma live só para falar disso, mas são muitos dados, então eu vou falar só sobre quando ele fala que Fidel Castro matou gays. Eu vou ler uma reportagem aqui de São Paulo, IG São Paulo, 31 de agosto de 2010. Em 31 de agosto de 2010, o ex-presidente Fidel Castro estava com 84 anos quando deu essa entrevista. E ele fala o seguinte: o ex-presidente cubano Fidel Castro assumiu a culpa pela onda homofóbica lançada por seu governo há quase 5 décadas, quando marginalizou os homossexuais e os enviou a campos de trabalho agrícolas forçados, acusando-os de serem contra-revolucionários, disse ao jornal mexicano La Jornada. Abre aspas. Sim, foram momentos de grande injustiça, uma grande injustiça. Fomos nós que fizemos, fomos nós. Estou tentando diminuir minha responsabilidade em tudo isso, porque, pessoalmente, não tenho esse tipo de preconceito. Fecha aspas, acrescentou Fidel. Dando continuidade, ele fala o seguinte, abre aspas, escapar da CIA, que comprava tantos traidores, às vezes entre pessoas próximas, não era coisa fácil. Mas no fim, de todas as formas, se é necessário assumir a responsabilidade, assumo a minha, não vou jogar a culpa nos outros, afirmou, fecha aspas. E depois ele vai falar o seguinte, ele fala das dificuldades que aconteceu, principalmente depois do embargo, como foi a Revolução Cubana e como a Revolução Cubana foi importante e ainda é importante para a América Latina frente ao imperialismo americano. Por isso que seria muito longo analisar a fala de Nicolas Ferreira, porque nesta fala você vê a ausência de tudo, né? A ausência de educação, de reconhecimento, de valores, os quais o pai dele fala tanto de valores, né? E aí, ainda nessa entrevista, que eu vou deixar na descrição, desde a década de 1990,
2010 ainda se falava homossexualismo, né? Então, o homossexualismo vem sendo mais tolerado na ilha, até mesmo por militantes do Partido Comunista, ainda que o assédio aos homossexuais pela polícia não tenha parado completamente. Você está reparando uma coisa? Assumir as consequências dos seus atos, assumir responsabilidade, fazer a minha culpa, coisa que Bolsonaro nunca fez e nunca fará, porque ele tem ausência de valores. Aliás, os valores dele, valores, né, aquilo que você tem. Então ele tem, só que é todo o inverso, é todos os valores antissociais, né? Quando ele fala de Cristo, são usos, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Você usar a religião para dominar outras pessoas, para controlar, né, para obter o poder econômico. Isso é outra coisa, né? Então, o que você está reparando, o que você observa aqui, né, é assumir as consequências dos seus atos e buscar a correção desses erros, dessas falhas, né? Então, desde 1990, eles vêm tentando, né, diminuir esse erro, que ele coloca que foi um erro, né? A psicóloga cubana Mariela Castro Espín, filha do presidente Raul Castro, converteu-se em uma defensora das minorias sexuais, promovendo nos últimos anos cirurgias de mudança de sexo e o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Muito parecido com as ações de Bolsonaro, né? Vou te dizer um negócio. A gente tem que ter muita clareza, a gente tem que se esclarecer o tempo inteiro para não comprar esse tipo de fala, de discurso totalmente irresponsável, ofensivo, gratuitamente ofensivo, né? E para quê? E em função de quê, né? Por quê? Ser contra a teologia da libertação, que também daria outra live, né? Para você entender. Mas aí você pode, eu botei ali a característica da teologia da libertação. É interessante, né? A religião evangélica ser contra ações que promovem a luz, o esclarecimento da população desvalida. Interessante isso, né? Então, basicamente é isso. Abre aspas, ainda aqui afirmou Mariela, né? Abre aspas. Estou preparando uma carta para a direção do Partido Comunista de Cuba, em que solicito que essas pessoas homossexuais não sejam discriminadas pela sua orientação sexual ou orientação de gênero, afirmou Mariela em declarações nos últimos meses. Então tá aí. Houveram erros e sempre haverão erros, mas a gente tem que ver o grau desses erros e se esses erros eles estão tendo correções. O que você, Nicolas Ferreira, e como todas essas criaturas, jamais assumirão seus erros, jamais farão correções, né? Essa é a diferença. Si lo comparamos con Estados Unidos, el nivel de vida de cualquier pueblo es más bajo. Pero cuando ustedes hablan del modo de vida americano y del mundo libre, deben considerar en ese mundo libre, por ejemplo, los 200 millones de hombres que en América Latina se mueren de hambre, mueren de enfermedades, no llegan ni siquiera a ver la edad adulta, porque mueren famélicos de niños. Toda esa gente contribuye a la grandeza económica de Estados Unidos, que los explota en alguna forma. Así sucede en el África y sucedió en el Asia también. El marxismo rompe todo eso. En Cuba, evidentemente, hoy hay una situación más estrecha para mucha gente que antes, pero hay una situación mucho mejor para mucha más gente que antes. Y eso lo puede ver usted si viaja por el interior, si conoce a los campesinos nuestros, cómo vivían, a nuestros trabajadores del azúcar.
porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano, y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.